Bom dia, pessoal. Eu só estou fazendo um trabalho diferenciado hoje, só para vocês terem uma noção a respeito de manutenção de bonsai, pré-bonsai ou até mesmo a mudinha, né? Eu aqui estou com o Kurumatsu, né? Uma planta jovem, não é nenhum pré-bonsai, é só uma mudinha. E a ideia aqui com essa planta é mostrar para vocês uma manutenção geral que a gente vai fazer. E o que seria essa manutenção geral? Na verdade, a manutenção geral seria o controle de ervas daninhas, né? A gente vai estar tirando as ervas daninhas, principalmente a nossa velha companheira brilhantina, né? Todo mundo já deve conhecer, pelo menos o pessoal que trabalha, tem bonsai, deve saber. O trevo de 3 folhas, aquele que dá aquela cápsula de semente, que ela explode e praticamente contamina quase que todo o viveiro. Então é importantíssimo esse trabalho de manutenção, né? Não só a parte de cuidar, de estilização do bonsai, como a parte da manutenção. Controle de pragas, controle de ervas daninhas. E a gente só consegue fazer esse tipo de trabalho fazendo isso, fazendo a manutenção, né? Essa manutenção ela pode ser mensal, ela pode ser quinzenal, dependendo de cada situação, dependendo da região de cada um de vocês. Em muitas regiões a erva daninha ela se prolifera muito rápido, né? E a melhor forma da gente ter o controle disso seria através do sistema mecânico de catação. Vocês podem estar utilizando, fazendo uso da pinça, né? Ou mesmo do hashi, dependendo da situação. Isso é muito importante, porque muitas vezes o pessoal fala assim, não parece, mas a erva daninha, ela vai competir com a planta, né? Todo nutriente que você colocar para a planta, ela vai usufruir desse nutriente. E se for um vaso que estiver muito cheio de erva daninha, vocês vão ter um grande problema. Vocês vão estar colocando adubo e achar que aquele adubo está sendo suficiente para o seu bonsai ou para a sua muda, só que aquele adubo está sendo compartilhado com diversas ervas daninhas. Então, a manutenção periódica, né, mensal, quinzenal, semanal, é importantíssimo, tá? O controle dessas pragas, né, é muito importante. E depois também tem outra, né? Quando você faz a manutenção na planta, você aprende a policiar e aprende a interagir com a planta, conhecer melhor a textura da planta, né? Saber se ela está debilitada ou não, se ela está com algum problema, falta d'água ou alguma coisa parecida. Então, é uma das melhores formas da gente interagir com a planta, tá? No caso aqui do pinheiro negro, né, o que a gente vai estar fazendo vai ser selecionando, eliminando aquelas agulhas do ciclo anterior. Esse aqui é uma planta jovem, como eu falei para vocês, ela deve ter mais ou menos, no máximo, aí, 3 anos de idade, 3 a 4 anos, né? Aproximadamente. É uma planta que foi cultivada a partir de semente, não fui eu que cultivei, isso foi um colega que produziu, tá? Então, a ideia dessa planta aqui é a gente fazer a manutenção, né? Tirar as agulhas do ciclo anterior. Eu acredito que muita gente ainda tem dúvida do que seria isso, né? Seria o seguinte, pinçar, né? O pinçar seria isso, olha, tirar agulha por agulha, né? Tenta evitar de querer tirar um chumaço de agulhas para ganhar tempo, porque muitas vezes, fazendo isso, vocês podem estar machucando aquele galho. E onde machucar, por exemplo, não vai brotar. Então vai ter problema com a brotação naquele ponto que foi machucado. O ideal é puxar elas, olha, com jeito, para que ela saia dessa forma aqui, ó. Nunca com aquela bainha, tá? Ou pedaço do tronco da planta. Então, isso aqui é uma das melhores formas de se fazer a limpeza. Vocês podem estar fazendo manualmente, né, com a ponta dos dedos, olha, tá? Ou com a ajuda da pinça. Às vezes em alguns lugares aqui, por exemplo, eu não vou ter acesso a estar enfiando o dedo. Então eu vou estar fazendo assim, olha. Eu vou usar a pinça para fazer aquela limpeza. A importância dessa limpeza, né?
uma das importâncias grandes, primeiro, é fazer mesmo a limpeza, para que a planta fique sempre mais saudável. Isso aí, independente de qualquer tipo de espécie, essa limpeza e essa manutenção é essencial. Quando a gente faz a limpeza, que a gente vai estar tirando as agulhas do ciclo anterior, a gente vai estar proporcionando à planta a entrada de luz, né? E isso, em consequência, vai trazer praticamente uma brotação nova. Aquela brotação que está em dormência, né, naquele ponto escuro, ela vai se despertar. Quando a gente tira a agulha, praticamente a gente vai estar abrindo espaço para uma brotação nova vir. A ideia de fazer essa brotação nova é para que a gente tenha uma ramificação melhor na planta, né? Para que depois a gente possa estar formando patamares, formando galhos, né? Direcionando galhos, né? Então é importante, tá? Não só fazer essa limpeza, como depois em seguida também a gente pode estar fazendo o miqueri, que é para preparar a planta para ter uma ramificação melhor nas pontas, nas extremidades, tá? Quando a gente faz esse procedimento, muita gente ainda acha que acabou de adquirir uma planta, já tem que fazer todo esse procedimento. Olha, o recomendado, né, dependendo da situação, é que vocês fiquem pelo menos com a planta durante um ciclo. O que seria um ciclo, né? O ciclo seria o primavera, verão, outono e inverno. Isso é um ciclo. Fechou o ciclo, vocês podem estar fazendo. Essa manutenção, por exemplo, que eu estou fazendo aqui, olha, quando vocês adquirem uma planta, vocês já podem estar fazendo esse procedimento. Mas faça com cautela, tá? Quando a gente fala assim, tem que fazer. Eu, por exemplo, vou tirar mais ou menos dessa planta 50% da massa verde, tá? Mas por que eu vou estar fazendo isso? Porque eu conheço a planta, né? É uma planta que já está no meu viveiro aqui há um bom tempo. Eu sei a situação da saúde dessa planta. Então eu vou fazer sem o risco, sem correr aquele risco de perder um galho ou até mesmo perder a planta, tá? Então esse procedimento deve ser feito assim. Essa limpeza, não existe assim um período específico. Vocês podem fazer praticamente em qualquer época do ano a limpeza, tá? A limpeza das agulhas velhas, agulhas que se secaram, morreram. Então vocês podem estar fazendo em qualquer época do ano. Isso é importantíssimo, porque isso vai dar saúde para a planta. E durante essa limpeza também, com a ajuda de uma tesoura bem afiada, vocês podem estar eliminando aqueles galhos que não vão estar no projeto, né? Aqueles galhos que estão fora do contexto do trabalho, né? O que seria isso, o galho que está fora do contexto? Seria aquele galho que nasceu muito para cima, o galho que nasceu muito para baixo, né? E aqueles galhos que não se formaram de acordo com o que a gente deseja. Então pode ser feito já uma seleção, começar a fazer uma pré-seleção. Não existe projeto ainda para esse tipo de trabalho, né? É só apenas uma manutenção. Então o que a gente vai estar fazendo? Então a gente vai estar mais ou menos já, durante a limpeza, elaborando um projeto. Ver o que a gente vai estar fazendo com essa planta. Eu quero tentar explicar para vocês de uma maneira bem simples, para que todo mundo assimile melhor a informação e entenda que pinheiro negro não é uma planta assim tão complicada de se cultivar, né? Vocês só precisam ter uma boa incidência de luz, né? Pelo menos no mínimo 6 horas de sol diária, uma área bem ventilada, se possível, né? Uma área bem ventilada, adubação, um substrato próprio para a espécie, né? Que eu já comentei em algum dos meus vídeos aí. Isso é importante que vocês conheçam, né? Entender que o pinheiro negro é uma das plantas talvez mais fortes que a gente tem no cultivo do bonsai ou na arte bonsai. Muita gente tem medo porque acha que é muito difícil. Não é difícil, é uma planta comum. Você só precisa dar para ele o que ele precisa. E entender, por exemplo, o que fazer em cada procedimento, uma coisa acaba puxando a outra. Olha, vou fazer primeiro a limpeza, né? Isso é de plástico. Faz a limpeza, após a limpeza, depois de um certo tempo, nós vamos ter brotação, tá? Então o que a gente já vai estar fazendo em seguida? Teve a brotação, nós vamos estar selecionando
os galhos que vão estar interessando para a gente ou não. Então uma coisa acaba puxando a outra, como por exemplo, a técnica do miqueri é uma técnica também que a gente usa para poder ramificar melhor a planta, para poder, vamos dizer assim, para melhorar a estrutura da planta, né? A estrutura de galhos, né? Quando a gente faz esse procedimento, o que a gente faz? A gente interrompe aquele crescimento, aquela vela de crescimento que nós temos no miolo da planta, do galho. Então, interrompendo ali, vão soltar várias ramificações laterais. Depois dos 15 dias, quando a planta está bem saudável, vão sair vários galhos. Aí sim, nós vamos estar fazendo a outra seleção. E uma coisa acabou puxando a outra, né? Então, não existe assim, por exemplo, eu acho difícil fazer o ciclo vegetativo do pinheiro. Não é difícil, é só vocês procurarem entender em cada procedimento o que fazer. Quando vocês executarem um, por exemplo, um vai acabar puxando o outro, e assim sucessivamente. Mas antes de fazer qualquer procedimento, é preciso entender, por exemplo, como cuidar de uma planta como essa, né? Como eu acabei de explicar para vocês, o pinheiro negro é uma planta que pede no mínimo 6 horas de sol, né? No mínimo, né? Sol direto, se possível. Um local, uma área bem ventilada, que é importantíssimo também para controle da própria umidade do substrato. Um substrato que condiz com a espécie, né? Eu também já comentei em outros vídeos com vocês. E em seguida, né, tentar fazer aquele acompanhamento. Por exemplo, muita gente acaba de adquirir uma planta, já quer logo em seguida fazer o replantio, né? Eu acredito assim, o replantio, como eu acabei de falar para vocês, vocês têm que primeiramente deixar fechar o ciclo, ter certeza de que aquela planta está bem saudável, né? Porque se vocês fizerem isso com uma planta debilitada, o risco de secar um galho, ou até mesmo da planta morrer, é muito grande, entendeu? Então a melhor coisa, adquirir uma planta, espera pelo menos um ano para se fazer algum procedimento mais drástico, né? Tá, passou um ano, minha planta está saudável, consegui manter ela viva durante um ano. Agora o replantio, né? Não é obrigatoriamente fazer o replantio ano a ano, né? Nós podemos fazer o replantio com intervalos muitas vezes maiores, dependendo do vaso de treinamento que a planta está. Eu não preciso fazer todo ano, porque o pinheiro negro é uma planta que ela tem um crescimento um pouco lento. Não significa que eu adquiri essa planta esse ano, ano que vem eu já vou ter que fazer o replantio. Não precisa. O que a gente pode fazer é um falso replantio. Tirar essa planta desse vaso que está aqui, preparar um substrato e passar ela para um vaso de treinamento maior, para que a planta ganhe uma estrutura, ganhe uma condição melhor de vida, né? Então pode ser feito isso. O replantio a gente vai fazer quando a planta realmente já estiver numa situação já, vamos dizer assim, estruturada, né? Ela já está estruturada, eu já quero começar a preparar ela para colocar num vaso definitivo. Sim, aí tudo questão, é um processo que vocês devem tentar seguir para não atropelar uma coisa e atropelar outra. Não adianta falar assim, olha, eu vou fazer já está na hora de fazer o replantio. Chegou o início da primavera, tem que fazer. Não tem que fazer o replantio. Tem que ver se a planta está em condições de ser feito o replantio. Se ela não tiver em condições, a gente espera mais um ano. Se precisar 2 anos, ou até 3, né? Não tem aquela coisa assim, eu tenho que fazer. Não tem. Espera a época certa para fazer. Espera o tempo da planta. E se a planta ela não estiver saudável, ela não estiver bem estruturada, para que você vai fazer o replantio? Né? Então a melhor coisa é esperar, tá? Acompanhar sempre a planta, ver o tempo da planta para se fazer esse procedimento, ver principalmente aquela parte de cultivo, né, que é importantíssimo que vocês aprendam a entender. A planta precisa ser, vamos dizer assim, ser bem tratada, né? Ela precisa ser bem adubada, ela precisa passar por essa manutenção mensal, né? Que eu acabei de comentar com vocês. É preciso fazer esse procedimento aqui, olha, a limpeza,
para que entre luz, para que tenha novas ramificações, novas brotações e a planta fique mais saudável. Feito isso, sim, quando a planta já estiver mais saudável, aí, como eu acabei de falar para vocês, uma coisa acaba puxando a outra, né? Fazendo a limpeza, nós vamos ter várias brotações. Então, com essas brotações, no inverno, por exemplo, nós vamos estar fazendo a seleção de alguns galhos. Por que no inverno? Porque no inverno o fluxo de seiva da planta é menor. Então, de repente, se eu precisar fazer uma poda um pouco mais drástica, eu não corro o risco de perder a planta por hemorragia. Nessa época do ano, a planta está começando não, ela tá com fluxo de seiva muito ativo ainda. Apesar de que daqui a pouco a gente está entrando no outono, mas ela ainda está com fluxo de seiva bem ativo. Então eu não posso fazer um procedimento muito drástico nessa planta. Eu tenho que seguir etapa por etapa. Como eu estou fazendo só a limpeza nela aqui hoje, né, para mostrar para vocês, ó. Estou fazendo a limpeza, ó. Tirando mais ou menos 50% da massa verde. Todas aquelas agulhas do ciclo anterior eu tirei, olha. Só para vocês terem uma ideia, tá? Agora sim, eu vou pegar a pinça de miqueri, né? O que eu vou estar fazendo, olha. Aí eu vou tirar o miolo da planta, do galho aqui, ó. A ideia de tirar isso aqui, olha, é para que a gente tenha uma ramificação, uma brotação nesse ponto, tá? Olha, aqui tem um galho aqui que nós já podemos até selecionar ele, porque são 3, olha, não precisa de 3 galhos, tá? Ó. Então seria isso, olha, para aquele pessoal que ainda tem muita dúvida com pinheiro negro, tá? Isso aqui seria uma manutenção. Ó. Vou entrar com a pinça de miqueri, olha. Cortei o miolo, porque a ideia de cortar esse miolo aqui é forçar, fazer com que venha novas brotações, ó. Eu quero melhorar a ramificação dessa planta. E daqui uns 15 dias mais ou menos, ela vai estar repleta de brotação ali nesse ponto. E nós vamos estar selecionando o que vai interessar pra gente, tá? Podemos tirar mais um pouco dessas agulhas, olha. Vamos usar pinça, tá? Ó. E adubação em seguida também. Eu vou fazer uma adubação orgânica nessa planta. Quero melhorar também as condições dela. Ela precisa de nutrientes também para poder se preparar para entrar no inverno, né? Então esse período agora é um período muito interessante para o pessoal estar fazendo adubação. Eu gosto de usar, eu costumo usar o Thai Gold com um outro preparo que eu faço aqui para dar uma bombada na planta. E a adubação também é aquele pessoal, fica a critério de cada um. Olha, fiz a limpeza, agora em seguida eu vou estar fazendo a adubação, né? Com um hashi próprio, um hashi mais velho um pouquinho para ajudar a fazer a adubação. E em seguida eu vou estar colocando, ó. Vou estar colocando o adubo, incorporando bem ele ao substrato. Tá? Outra coisa que é interessante também, pessoal, olha, o pessoal que mora em região que o substrato seca muito rápido, vocês podem estar usando um pouco do esfagno ralado, para ajudar a conter um pouco a umidade. Feito isso,
Olha, eu vou mostrar para vocês, ó. Essa é uma manutenção. Agora, feito isso, eu gosto também de reaproveitar as agulhas que foram tiradas. Eu gosto de colocar por cima do substrato, que é para também ele tá ajudando a manter o substrato fresco e manter também a microfauna, né, protegida da luz. Ó. Tá? Aí mais o detalhe também, né, gente? Quais são os cuidados que a gente deve estar tomando, né, numa situação dessa daqui? Feita a limpeza, o ideal é deixar a planta num lugarzinho fresco, né? Pelo menos por uns 2 ou 3 dias, antes de levar ela para o local definitivo, né? Apesar que eu não fiz uma poda de raízes. Mas é ideal, né, para vocês fazerem isso, para preservarem um pouco mais a planta. Ó. Tá bom, gente? Eu espero ter ajudado vocês em mais essa parte aqui sobre aquele segmento que eu falei sobre pinheiro negro, para que vocês entendam um pouco mais sobre o cultivo do pinheiro negro, né? Que realmente não é uma planta muito difícil de ser cultivada. Eu espero que vocês entendam um pouco mais sobre o cultivo dessa espécie, que é uma das mais admiradas no mundo inteiro, né, praticamente. E entendam que não é uma planta assim tão difícil de ser cultivada, é uma planta fácil. Basta você ter as condições, respeitar todos os ciclos vegetativos dela, todos os procedimentos em cada ciclo, que vocês vão ter um sucesso com o cultivo dessa espécie. Tá bom? Fico grato mais uma vez e até o nosso próximo trabalho.